Hoje eu gostaria de falar algo específico para aquele irmão ou irmã que está passando por lutas. Você sabe, nós sempre oramos para Deus nos livrar da tribulação. Nós sempre clamamos a Deus para que o Senhor não permita que nós passemos por aquela luta financeira, por aquela enfermidade. Pedimos para ser livrado. Não tem nada de mais fazer isso. Pelo contrário, Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, a orar dizendo: livra-nos do mal, livra-nos do mal, o mal em todas as suas faces, em todas as suas expressões. Livra-nos, Pai, do mal. É correto você orar assim. A questão é que às vezes Deus não quer nos livrar daquele mal da maneira como nós pensamos, mas Ele quer que nós passemos no meio dele. Nem todos são poupados da luta. Você entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes você ora para ser poupado da tribulação, da luta. Muitos são, mas às vezes você não. Antes de você aceitar qualquer tipo de acusação maligna na sua mente, antes de você encher o seu coração de questionamentos desnecessários, saiba de uma coisa: nem sempre o maior milagre é ser livrado do problema. Às vezes o maior milagre é o Senhor entrar no problema junto com você. Às vezes o maior milagre não é ser livrado do desemprego, mas é no meio do desemprego, anjos de Deus virem sustentar você. É você viver e ver coisas com Deus que, se contar, muitos não acreditariam. Entende? Sabemos que durante a pandemia tem gente que foi livrado, porque essa crise não é apenas uma crise sanitária, é também uma crise econômica. O mundo está enfrentando uma crise que envolve sim essa pandemia, essa pestilência, mas como consequência disso também uma crise financeira, haverá desempregos, falências. Isso já está determinado, já está acontecendo, E várias outras circunstâncias assolam as nossas vidas, várias outras situações inesperadas que nos pegam de assalto, de surpresa, que jamais imaginaríamos nos depararmos com ela. Não só questões financeiras, mas questões de saúde, de perdas, que muitas vezes nos tiram da nossa zona de conforto, de segurança, e em outras nos tira o próprio chão, ao ponto que parece que a nossa estrutura será toda abalada e não conseguiremos mais nos reerguer. E nós oramos para ser livrados, mas pode ser que você está agora mesmo questionando: poxa vida, eu também orei, e o Senhor não me poupou. Eu estou vendo tanta gente testemunhando e olha eu agora... perdi meu emprego, será que tem algo errado comigo? Será que sou eu o problema? Eu vou dizer para você uma palavra de fé e encorajamento hoje. Deus quer manifestar mais glória na sua vida. Por que isso acontece? Por muitas razões. Deus quer, às vezes, nós queremos sermos livrados de problemas, às vezes, lá na nossa empresa, Nós queremos que Deus remova aquele chefe ou aquele colega que nós consideramos que é problemático. Mas Deus tem outra coisa em mente. Deus quer manifestar glória na vida daquele homem através de você. Entende? Deus nunca faz do jeito que nós queremos. Deus tem os seus caminhos. Mas deixa eu falar algo que está no meu coração aí para você. No meio das circunstâncias, convida o Senhor para a sua luta. Convida para participar, entende? Da sua dificuldade. O Senhor vai ser contigo. Você sabe, às vezes o problema nos leva a crescer. Se Deus nos poupasse de passar de todo tipo de dificuldade, como nós iríamos crescer? Como nós seríamos transformados? Como nós iríamos conhecer mais a Deus? Como é que você esperaria conhecer El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se você nunca enfrentasse uma montanha diante de você? É quando a montanha vem que Deus tem a ocasião de mostrar o seu tremendo poder, querido.
Como você ia conhecer Jeová Rafa, o Deus que cura, se você nunca enfrentou uma tribulação de enfermidade? Como você ia conhecer Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, suprimento, se você não tivesse passado pela luta do desemprego, da dificuldade de se manter? Como você pode conhecer, saber quem é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o teu protetor, se você não atravessar as guerras com Ele? É depois de passar por isso que você conhece o Senhor. E se você sabe, você pode conhecer o Senhor de ouvir falar, né? Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir pregação, eu te conhecia de ouvir testemunho de outros irmãos, era bom. Mas Jó diz, mas agora os meus olhos te veem, agora que eu passei pela luta, agora eu conheço o Senhor, eu sei quem é o Senhor. Lá no Salmo 103, no verso 7, o salmista diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E estas são duas maneiras como você pode conhecer a Deus. Você conhece a Deus conhecendo os seus caminhos. Quando eu venho aqui ministrar para você, eu estou contando para você os caminhos de Deus, estou mostrando para você a palavra, princípios eternos que tem poder sim para mudar a sua vida. Mas não é a única maneira, não é suficiente conhecer a Deus assim. Temos que conhecer também os caminhos e os feitos. Os feitos, o que são os feitos? São as manifestações das obras do poder de Deus na nossa vida, na nossa casa. Essa é a maneira como Deus eventualmente faz. Entende? E durante a pandemia, nós vimos tantos testemunhos, né, de provisão, de Deus, de milagre, de socorro. Muitos tiveram oportunidades de conhecer a Deus, não só de ouvir falar. É provável que muitos dos irmãos aqui também têm testemunhos para contar, de experiências que têm vivido nos últimos tempos. Um dos testemunhos que nós ouvimos é de um casal. Ele tinha uma pequena loja, né? Uma pequena loja. E ele contando que começou essa situação dessa pandemia e o governo mandou fechar, né? Mas ele já estava com dificuldade, ele já estava com lutas, e ele vinha passando já por um vale, e ele então convidou o Senhor para entrar na luta dele. Ele falou, Senhor, eu não sei como me livrar, eu não sei o que fazer, essa é a minha loja, não tenho para onde ir, o Senhor é o meu suprimento. E ele contando que mandou a esposa, né, comprar comida no restaurante do lado, restaurante desses, né, baratinho, por quilo. E quando ela chegou no restaurante, o dono do restaurante falou, por que vocês estão comendo uma hora dessa? Já são mais de 3 horas da tarde. Ela, sem jeito, né, sem saber o que responder, porque foi só naquela hora que apareceu provisão financeira para comprar comida. Mas foi justo na hora que o dono do restaurante estava lá. E o cara falou para ela, favor de Deus. Falou, olha, a partir de hoje, vocês podem vir aqui meio-dia, que eu vou passar comida para você, eu vou dar comida, e vocês não vão ter que pagar nada para mim. E eles ficaram perplexos, por que disso, né? E o cara falou, não sei, eu senti no meu coração que vocês precisam, e eu vou ajudar vocês. E isso já deixou eles perplexos, né? Eles não sabiam, mas eles estavam conhecendo o Jeová Jireh, e que eles conheciam de ouvir falar. O Deus da provisão, aleluia. Mas aí ele contando, no meio dessa dificuldade toda, ele não podia abrir a loja, claro, né? Mas aí apareceu um cliente que queria comprar uma peça, algo muito específico lá na loja dele, e ele foi lá com o cliente, abriu a loja. Sabe o que o cliente fez? O cliente comprou o estoque da loja inteiro. A loja estava fechada, não tinha cliente, mas Deus mandou um, que ligou para ele abriu a porta, e o cliente foi pegando, no final o cliente falou, pode guardar tudo, eu vou levar tudo, porque eu tenho cliente para tudo isso, levou tudo. Ele ficou sem nada para vender na loja, que não podia mais abrir por ordem do governo do estado. E de repente agora ele tinha dinheiro para si, ele tinha comida de graça e dinheiro para passar esse período todo, porque ele vendeu todo o estoque. Você sabe, qual que é o testemunho que você acha que é maior?
O testemunho de ser poupado da luta ou o testemunho de contar que o Deus Emanuel estava com você no meio da sua luta? O testemunho de ser poupado da luta e não reconhecer Deus no meio de tanta provisão, de tanto livramento, deixando de reconhecer a mão de Deus e as suas provisões, e no seu interior, no seu ego, de uma forma camuflada, você ia admitir para você mesmo que tudo é porque você é bom, é porque você é esperto, é porque você é merecedor, é porque você é melhor que os demais, porque você fez por merecer. Ou o testemunho de contar que o Emanuel estava com você no meio da sua luta. Sabe, queridos, de muitas coisas nós somos poupados, e eu louvo a Deus por isso. Mas qual é o testemunho maior? É daquele que no meio do caminho não foi poupado da luta. Ele entrou na luta e no meio da crise ele pediu: me ajuda, Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor enviou o anjo, literalmente. Ele vai contar isso para o resto da vida. Ele vai contar para os seus filhos e para os seus netos. Por quê? Porque esse é o testemunho maior. É quando Deus entra com você na sua guerra, querido. Eventualmente isso acontece conosco. Portanto, hoje eu digo para você, querido, em nome de Jesus, não aceite condenação do diabo, não fique fazendo perguntas e questionamentos, apenas chama o Senhor para entrar na luta junto com você, apenas chama o Senhor para enfrentar a tribulação junto com você. Emanuel disse: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. A mensagem do Senhor hoje para o teu coração, querido, é que Ele está dizendo: um dia eu fiz uma aliança contigo, e nessa aliança eu disse que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. Ele não estará com você só nos dias bons, Ele estará todos os dias, inclusive em tempo de luta, em tempo de guerra. Comece a ver Deus contigo no meio das tuas guerras. Você pode dizer amém? Eu sei que você fica pensando que aqueles que chegaram bem na viagem, né, são melhores. Não, queridos. Não fique pensando que quem passa pela luta é mais pecador do que os outros. Não é. Mas há um sentido em que talvez seja talvez até mais privilegiado, porque Deus quis se revelar a ele de uma maneira mais íntima, mais próxima. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 2, a palavra do Senhor diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É interessante que o Senhor não diz aqui nesse texto: olha, eu vou te manter longe do fogo, olha, eu vou te manter longe da enchente, da inundação. Isso nunca vai acontecer com você. Não, o Senhor não prometeu isso, o Senhor não disse isso. O Senhor não prometeu que você nunca teria adversidades na vida. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. Eu creio que na maior parte das vezes nós somos poupados, mas Deus está tratando conosco o nosso caráter. Ele quer que a nossa fé cresça, Ele quer que a nossa intimidade com Ele se desenvolva, Ele quer que o nosso louvor seja mais elevado. Um é o louvor daquele que é tocado pela canção e pela palavra, tem poder. Mas outro é o louvor daquele que no meio da noite tem uma canção de livramento para cantar ao Senhor. E quando eu falo no meio da noite, é no meio da luta. Esse é diferente. Esse é diferente. É como Paulo e Silas na prisão. Depois de serem açoitados e estarem presos a um tronco, à meia-noite, eles resolvem louvar. Esse louvor tem um poder especial, porque ele é no meio da tribulação. Você está passando pelo fogo, você está passando pelo rio, e dos teus lábios, ao invés de sair murmurações, reclamações, maldizeres, lamentos, sai louvor, que não só abala as grades das cadeias e despedaçam os grilhões, como abala o inferno,
que treme ao ouvir o amor e a proteção de Deus sobre a tua vida, querido, mesmo em meio à guerra. Sabe, queridos, quando o Senhor falou que estaria contigo todos os dias, Ele não falou que ia te poupar de todas as coisas, mas que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo, Ele não vai te tirar dessa situação, mas Ele está dizendo o quê? Eu vou passar com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei lá com você. O fogo não vai ter poder sobre a sua vida. Quando você passar pela inundação, você não vai afogar, porque eu mesmo vou sustentar você. Por isso, se hoje você ainda está clamando, você entender circunstâncias, não se preocupe. Permaneça firme no Senhor. Permaneça com seu coração focado no Senhor. O Senhor não só vai te dar o livramento, como vai te fazer crescer na escola dele, querido. Sabe, queridos, escola de Deus só com teorias chama-se teologia. Mas escola de Deus com unção tem que passar pelas suas mãos. Mão do oleiro, que forma, que molda, que forja. Quem é mãe aqui sabe o que é dor do crescimento. Às vezes dói um pouco, mas você vai crescer. Sabe, quando nós ficamos muito focados em que as coisas aconteçam do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, é assim que eu esperava, é assim que eu queria. Eu pensei que Deus ia fazer assim ou assado. Não, descansa, Deus tem os seus caminhos e Ele nos surpreende. Porque Ele quer mostrar a graça dele na sua vida. Eu vou te dizer, querido, Deus quer mostrar tanta graça na sua vida, que depois as pessoas não vão ter alternativa se não reconhecer, esse é um homem realmente abençoado. Essa é uma mulher abençoada. Esse é alguém de fato debaixo do favor de Deus. Mas isso as pessoas têm que ver. As coisas nem sempre são como nós queremos. Por quê? Porque às vezes Deus quer se revelar de maneira diferente. Tem um versículo na Bíblia, lá no Salmo 41, verso 3, que ele sempre nos confronta. E eu sempre uso para confortar também. O Senhor diz assim, aqui está falando do justo. Você é justo. Você foi justificado por fé, você ganhou o dom da justiça. Todas as promessas para o justo agora se aplicam a você. E o texto diz, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, o Senhor afofa a sua cama. Vamos ser sinceros, não é exatamente isso que a gente quer, né? Nós queremos que no meio da doença, o Senhor nos cure. No meio da doença, o que eu quero é cura. E há promessa de cura, sim, você não precisa duvidar, há promessa de cura, mas há situações que o Senhor quer se revelar a você de uma maneira afetuosa. Olha como é afetuoso isso, o texto está dizendo, na enfermidade e na doença, o Senhor vai afofar a sua cama. Eu não sei se você se lembra, eu tenho lembrança de quando eu era muito pequeno. E eu lembro que quando eu ia deitar, eu deitava na cama, e aí a minha mãe vinha, e ela falava, se cobre, menino. E ela pegava o lençol, balançava assim, jogava o lençol, e ele caía em cima de mim, assim, suavemente. Mas eu me lembro uma sensação, havia uma sensação tão gostosa de aconchego, né? Um aconchego, era algo maravilhoso. É disso que o texto está falando. O Senhor está dizendo, quando você estiver doente, eu vou ser como a sua mãe. Eu vou vir afofar o seu colchão, o seu travesseiro, né, a sua cama, porque eu mesmo vou cuidar de você. Eu mesmo cuido de você. Mas quantas vezes nós questionamos as coisas de Deus, né, queridos? Mas, Senhor, o que eu queria era outra coisa. Eu queria era não ter que cair de cama. Eu também, todos nós queríamos isso. Mas o Senhor diz, tem paciência, eu quero me mostrar a você de uma forma que você não viu ainda. Eu quero me revelar a você de uma maneira que você ainda não me conheceu.
Eu quero que você sinta o meu cuidado, o meu toque. Há promessas de cura, mas eventualmente o Senhor te deixa passar no meio da dificuldade. Mas quando você passar, fala como Davi. No Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande. Não foi Deus que me levou, não é a vontade de Deus que eu vá, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. O Senhor não está com você só no dia da montanha, querido. Só nos dias das experiências gloriosas. Não, o Senhor está com você no vale de sombras. Vale de sombra é o dia da queda, é o dia do tropeço, é o dia da tribulação, é o dia do questionamento, do porquê, né? É o dia que você não entende, você está caminhando de cabeça baixa e todo mundo diz: Deus não vai te ouvir. Para Deus te ouvir, sai desse vale, sobe a montanha. Deus só ouve pessoas na montanha. Mas Davi diz: não, o Senhor não. O Senhor está comigo na montanha. Mas quando eu passar pelo vale, Emanuel está comigo lá também. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Mesmo quando o diabo diz que você está só, você não está, porque a promessa dele é fiel. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mesmo no meio dessa luta. Amém? Irmãos, nós precisamos aprender esse princípio. O princípio de convidar Deus para o meio do nosso problema. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Participa da minha luta. Vem, Senhor. Luta junto comigo. Peleja contra os meus inimigos. Quando você faz isso, seu coração descansa. Mas quando você insiste em que as coisas deveriam acontecer de uma determinada maneira, você se enche de ansiedade e de angústia. Apenas descanse no caminho de Deus, que são mais altos do que os nossos. Tem um exemplo, né, precioso na palavra de Deus, que eu quero compartilhar ainda com você, antes de nós finalizarmos. Está aí no livro de Daniel, capítulo 3. A Bíblia fala, eu vou contar aqui a maior parte da história, né, porque é um capítulo bem longo. A Bíblia fala que Nabucodonosor era rei de Babilônia. E a Bíblia fala que não houve nenhum rei como ele antes dele. Ele dominava sobre todo o mundo naquela época. Babilônia era o centro do mundo. E Nabucodonosor, diz a Bíblia, um dia mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura. 30 metros de altura, isso dá quase 9, 10 andares de um prédio, né? Para você ver o tamanho. E essa estátua, ele declarou, era a estátua de um Deus, e ele então proclamou que quando ele chamou todos os seus governadores, oficiais, juízes, todo mundo importante do seu reino, e ele então fez uma grande proclamação, que quando se tocasse as cítaras, as flautas e todos os instrumentos de percussão, todo homem, de toda nação, de toda língua, vai ter que se curvar e adorar a imagem. E assim se fez. E ele disse: quem não fizer isso, vai ser lançado na fornalha ardente. Mas a Bíblia fala que sempre tem, né, aqueles, os acusadores. E a Bíblia fala então que alguns chegaram para Nabucodonosor e disseram: ó rei, se você quiser ler na sua Bíblia, lá está no verso 10 em diante do capítulo 3 de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 10 em diante. E disseram: ó rei, o senhor não falou que era para todo mundo se curvar, se prostrar e adorar a imagem que o senhor fez? E o rei falou: sim. Eles disseram: pois é. Mas tem 3 homens judeus que o Senhor constituiu aí nos altos negócios de Babilônia, que eles se recusam a adorar a imagem. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala então que Nabucodonosor mandou chamar os 3 e falou para eles: ô Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vi a respeito de vocês que vocês não querem adorar a imagem. Isso é fato? Isso é verdade? É isso que está acontecendo?
E Nabucodonosor diz para eles no verso 15: agora, pois, estáis dispostos, vocês três, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, dos saltérios, quando vocês ouvirem, estão dispostos aqui na minha frente a ajoelhar e adorar a imagem? Porque se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha ardente. E ele fala algo muito sério no final do versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar você? Quantas vezes Satanás já fez essa pergunta no seu ouvido? A resposta dele é tremendo. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Ou seja, nós não vamos perder tempo com debate inútil. O Senhor não sabe quem é o Deus, mas há um Deus, um só Deus, e Ele é poderoso. É isso que eles estão dizendo em outras palavras. Eu não vou responder isso para o Senhor. Ele diz no verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Porque para esse Deus não há impossíveis. Se Ele quiser nos livrar, nos impedir de ser jogado lá, ninguém pode impedir, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eita Deus, é para pouco. A postura é o seguinte: o diabo colocou diante de você uma escolha, uma situação. Então, no meio da situação, você pode dizer: se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se o Senhor quiser me livrar dessa doença, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar de pegar essa doença, de passar por isso, mas Ele vai entrar comigo. É isso que eles estão dizendo. Pode ser que eu seja livrado do meu negócio quebrar, amém, né? Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Mas se o Senhor não quiser, se Ele ainda assim disser que o negócio vai fechar, pois que fique o mundo espiritual sabendo que eu continuo fiel ao meu Deus, e eu me submeto à sua vontade, eu não questiono o seu propósito. O que o derrotado faz nessa hora? Se não é do meu jeito, eu não sei, eu acho que não funciona esse ensino. Se não é do meu jeito, se a coisa não acontecer como eu queria, então eu acho que eu vou sair da igreja, eu vou para outro lugar, eu vou procurar outro Deus, sei lá. Sabe, esse é o derrotado. O vencedor não. O vencedor, ele sabe que ele serve a Deus e que Deus é soberano. Eu não questiono os caminhos de Deus. Está entendendo? Eu não questiono os caminhos de Deus. Deus faz como lhe apraz. Eu orei e eu creio. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele quiser que eu passe pelo meio da dificuldade, eu vou passar com Ele também. De uma forma ou de outra. É preciso dizer diante do mundo espiritual: eu sirvo a Deus e eu continuo fiel ao meu Deus. Você pode dizer isso? Amém? As coisas não são como eu quero, as coisas são como Ele quer. Não é a minha vontade que é feita, é a vontade dEle que é feita. E eu me submeto. Senão, fique sabendo, ó rei. A Bíblia fala, no verso 19, que Nabucodonosor ficou completamente furioso. Isso é como o diabo fica quando um crente se levanta desse jeito. Porque não tem nada para fazer contra um crente desse. Entende? Enquanto o crente, como uma criança mimada, está dizendo que só aceita as coisas do jeito dele, o diabo tem espaço. Mas quando o crente se levanta e fala: olha, eu gostaria que fosse assim, mas eu não me importo com o que eu quero. Seja feito como o Senhor quiser, porque de qualquer maneira, no final, eu vou ser mais do que vencedor. Então, Satanás, fique sabendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar dando meu dízimo, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Nada muda na minha relação com Deus. Isso deixa Nabucodonosor furioso.
E a Bíblia fala que ele ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Há momentos nas nossas vidas, queridos, que parece que o diabo se levanta contra nós 7 vezes mais. Há ocasiões que eu percebo que as lutas vêm de todos os lados, todos os lados. Mas quantas vezes eu tenho me curvado, eu e Deus, e no meu coração dito, Pai, o Senhor sabe, isso não muda nada. Eu vou continuar pregando a Tua palavra, eu vou continuar discipulando, eu vou continuar apoiando as igrejas, eu vou continuar avançando. As coisas não são como eu quero, não tem problema. Seja feito a Tua vontade, o Senhor está comigo sempre. Isso enfurece o diabo. Mas pastor, Nabucodonosor pegou e jogou eles. Olha o que diz no verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, né? Pegou os mais fortão lá, os mais bombadão da época, os caras mais musculosos, mais fortes, para prender 3 homens de Deus, que tinham uma vida piedosa, provavelmente era como eu, não tem músculo nenhum. Pegou o cara mais poderoso e amarrou, atou. Quando fala de atar, significa que prendeu os pés e as mãos e lançou na fornalha ardente. Versículo 21. Então estes homens foram atados, suas túnicas e chapéus e outras roupas foram lançados na fornalha acesa, porque a palavra do rei era urgente. Olha o que diz o verso 22. As chamas de fogo mataram os homens poderosos que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O cara mais forte do exército, né? O sujeito mais forte lá, quando chegou perto do fogo, caiu morto. É nessa fornalha que os 3 foram lançados. Esses 3 homens caíram atados. Presta atenção nisso, isso é importante para nós nesse contexto. Caíram atados, presos, dentro da fornalha. Por que tem que prender o cara para jogar ele no fogo, né? Prendeu e jogou no fogo. Versículo 24. Então, o rei Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e se espantou, e levantou depressa, e perguntou para os seus conselheiros, escuta, nós não lançamos lá dentro 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade. Tornou ele, mas eu estou vendo 4 homens soltos. O que foi que o rei disse que viu aqui, irmãos? 4 homens o quê? Soltos. 2 coisas acontecem aqui, que é a minha palavra para você hoje. Primeiro, quando você estiver passando pelo fogo, ele vai estar junto com você lá dentro da fornalha. Ele não vai te deixar. Haverá um consolo na noite, haverá um cântico no meio da noite, quando a dor parecer mais forte, ele vai dizer, não se assuste, eu estou com você. Aqueles 3 homens estavam dentro da fornalha, mas quando o rei olhou, tinha um a mais. Olha para cá, no meio da sua luta, ele é fiel e ele mantém a sua palavra, eis que estou contigo todos os dias da sua vida, do começo até o último dia, o Senhor não te deixa, o Senhor não te desampara, não te larga. Então, não tente interpretar, dar explicações, por que você está na fornalha, apenas desfrute. O que eles estavam fazendo dentro da fornalha? O texto diz que eles estavam passeando dentro da fornalha, passeando, só que eles estavam soltos. Sabe por que estava solto? Porque o fogo só teve poder para tocar nas amarras do diabo. Quando o diabo tenta prender, presta atenção, quando você passa pelo fogo, as amarras vão embora. No meio da tribulação, você vai experimentar libertação como você nunca experimentou na sua vida. O que são essas amarras? Essas amarras são os pensamentos negativos que o diabo lança, essas amarras são os pensamentos de dúvida, incredulidade que o diabo lança, são os sentimentos de ansiedade, de medo, de angústia que o diabo lança no meio da crise, no meio do fogo. O Senhor diz, essas amarras serão quebradas e arrebentadas e você vai sair livre. Várias
pessoas, sabe, querido, nos procuram, a minha esposa, relatando situações difíceis, circunstâncias que têm passado, histórias durante todo esse período de pandemia, consequências. Mas sabe, se as coisas não estão acontecendo como você imaginava, é porque Deus tem um milagre maior para fazer na sua vida. Deus quer mostrar mais graça. Deus permitiu que Nabucodonosor aquecesse 7 vezes mais. É como se Deus dissesse para o diabo: faz o seu melhor, esquenta o máximo que você puder, porque depois é a minha vez de agir. Quando for a vez do Senhor agir, você vai ver que a obra do diabo é impotente para resistir você. Ninguém poderá te resistir, querido, todos os dias da sua vida. Não tem tribulação, não tem nada pode separar você do amor de Deus. Nem a fornalha ardente, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem anjo, nem qualquer outra criatura. Nada vai poder separar você dele. No meio da sua luta, ele está com você. É o nome dele, Emanuel. Se hoje parece que está doendo, querido, não reclame do fogaréu. Não reclame do incêndio. Apenas louve a Deus no meio da fornalha, porque ele está junto com você. Não desperdice tempo falando ao vento. Fala para o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. E fala para o diabo: fique sabendo que mesmo que as coisas não são como eu quero, eu vou continuar. Meu ministério vai continuar. Minha vida cristã vai continuar. Porque eu sou mais do que vencedor. Amém, queridos? Não é a luta que me afasta da igreja. Não é a luta que me tira da posição de liderança. Não é a dificuldade que me faz questionar o meu chamado, né? Se os inimigos querem zombar da autoridade que Deus derramou sobre mim, eles se levantam contra Deus, não contra mim. Eu e você fomos chamados para cumprir propósitos que nasceram no coração de Deus, e nós não iremos parar. Então, haja o que houver, fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, que nós não vamos nos curvar, vamos continuar servindo o nosso Deus. Aleluia. Esse é o vencedor, querido. Eu te convido hoje para ser parte disso, para viver isso, para viver essa história e esse milagre. Amém, queridos? Não fuja da mão do oleiro. Apenas confia. Deixa ele te moldar. Antes que você nascesse, Deus já sonhava com a sua vida. Salmo 139, versículo 3 em diante, diz que ele criou o íntimo do seu ser e te teceu no ventre da sua mãe. E ele te fez de modo especial e admirável. Você é especial para ele, querido. E muitas vezes, para que você chegue na plenitude do que ele sonhou para você, você precisa conhecer Jeová Jireh, o Deus da sua provisão, do seu suprimento. Você precisa conhecer Jeová Rafá, o Deus que te cura, que te sara. Você precisa conhecer Jeová Sabaote, o Deus que te protege, o Senhor das suas lutas. Você precisa conhecer El Shaddai, um Deus que é todo poderoso. Passa na fornalha com ele e você sairá sem amarras, sem grilhões no teu coração, liberto de mágoas, de ressentimentos, de rancores, sem passados que te prendem, sem condenações, mas livres, sem amarras, sem ataduras, livre na sua alma, livre em Cristo Jesus. Ele está contigo na tua fornalha. Amém, queridos? Amém? Passa na fornalha com Deus. Passa na fornalha com Deus, não importa a circunstância. Você vai ver, querido, que do outro lado as amarras vão sumir do teu coração, da tua alma, toda angústia. Você vai ver que você tem um Jeová Jireh,
que você tem um Deus que te ama e esse amor te trouxe até aqui hoje, para se assentar à mesa com Ele. Aleluia. Como filho, não como pecador, mas como filho, lavado, remido, amado, desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe. Passa na fornalha. O amor de Deus te guarde, querido. Que o amor de Deus transforme a tua alma, querido. E essa amarra tão dura, que não permite às vezes você perdoar, que não permite às vezes você correr, porque você está com os pés amarrados, preso em palavras, em fatos, em histórias, que só aconteceram porque você desviou do caminho de Deus. Porque Ele não tinha sonhado para você, mas mesmo assim Ele te guardou. E estava com você lá, naquele momento. Você atravessou e hoje você chegou aqui. Passa na fornalha com Ele e diz: ó rei Nabucodonosor, maior é aquele que está comigo. Obrigado, Pai. Feche os seus olhos. Olá, posso fazer uma oração por você? Deus abençoe a sua vida, por você ter nos ouvido até aqui. Agora que você ficou com a gente até aqui, eu gostaria de te pedir mais um minuto para fazer uma oração junto com você, pela sua vida, pela sua família. A Missão Leão de Judá é um ministério itinerante e interdenominacional. Não pregamos placa de igreja, mas pregamos a Cristo. Nós visitamos todas as igrejas que nos convida e Deus nos permite visitá-las. Os nossos canais de contato estão todos abaixo na descrição do vídeo. Talvez nós nunca tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente e conhecer a sua igreja. Será uma honra para nós. Mas independente de Deus nos dar essa oportunidade, eu gostaria de unir a minha fé com a sua fé e nós orarmos juntos e poder abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E que se cumpram todos os propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Feche seus olhos agora, nesse momento, aonde você estiver, e una sua fé conosco. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo amado, eu quero, Senhor, abençoar, Pai, esta vida que está nos ouvindo agora. Entra, Senhor, com as tuas mãos de providência. Envia, Senhor, os teus anjos, Pai, para cercar esta vida, para abençoá-la, guardá-la de todo mal. Deus, toca, Senhor, e, Senhor, supre, Pai, as necessidades que o Senhor conhece, o Senhor que sonda corações. Visita, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja visitando esta pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha entrar com providências de cura, que toda enfermidade, Senhor, seja cessada, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, seja tocada e curada pelas Tuas mãos de milagre. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aonde ela estiver. Pai, que o Senhor entre, Pai, com todas as providências. Guarda, Senhor, este lar, esta família, esta vida, Pai. E que os Teus sonhos e os Teus propósitos se cumpram, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-la. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. E nós, Senhor, oramos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando nesse canal. Se inscreva no canal para que a gente continue abençoando a tua vida.
Deus abençoe. Saiba que Deus é contigo. Continue firme, porque Ele é na sua vida. Deus abençoe.